eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção da página 12 até a página 15 e das atividades complementares que eu deixei no PowerPoint, ok? Então, vida de passarinho. Aqui nós temos a imagem de um passarinho, né? Voando, cantarolando, assobiando, bem alegre, bem feliz. No quadrinho 6, no quadro 6, ele fala, epa, e no 7, cheguei à civilização. Agora vamos refletir sobre os recursos usados para contar essa história. Converse com colegas sobre as questões a seguir. Toda vez que tiver isso, vocês podem fazer normalmente, tá? Observe as imagens da história em quadrinhos e converse com os colegas sobre essas questões. Questão A. Qual é o personagem que participa da história? Então, eu tenho que quem? O passarinho, né? Então, era só colocar o passarinho ou passarinho. Que detalhes indicam onde e quando a história ocorre? Então, tem aqui, ó, o espaço onde a história ocorre é o céu, pois o passarinho está voando e há presença de nuvens. Parece ser dia, pois o fundo dos quadrinhos está claro. E pode-se deduzir que a figura em preto do primeiro quadrinho representa o sol. O transcorrer do tempo é dado pela sequência dos quadrinhos e dos acontecimentos, ok? Então, que detalhes indicam onde e quando a história ocorre? O espaço, né, lugar, céu, tá vendo? E durante o dia. Bom, se você colocou apenas isso, sem explicações, eu aceito, mas era melhor fazer completo, bom? Resposta completa. O que o balão com símbolo musical indica? Indica que o passarinho está cantando ou assobiando. Eu até falei isso, né? As linhas que indicam a trajetória e o movimento que o passarinho faz ajudam a expressar como ele estava se sentindo. Que sentimentos podem ser esses? Justifique suas respostas. Então, aqui está a letra D. As linhas parecem indicar entusiasmo, leveza, suavidade, pois os traços representam movimentos sinuosos e variados, dando a impressão de que o passarinho estava alegre, tranquilo, descontraído, sem pressa, entre outras interpretações possíveis. Então, se você tiver colocado algo que tem a ver com o contexto, correto. Se tiver colocado parecido, correto também, ok? Então, as linhas parecem indicar o quê? Entusiasmo, leveza. Se você tiver colocado alegria, felicidade, eu aceito como resposta também, bom? O que interrompeu o voo do passarinho? Então, o que interrompe o voo do passarinho? Uma nuvem escura, né, interrompeu o voo do passarinho. Lembra aquela nuvem escura? Quando depois ele diz, cheguei à civilização? Então, a nuvem escura, ok? Ou uma nuvem escura, tá? O que a expressão do passarinho nos quadrinhos 4, 5 e 7 indica? Que alterações é possível perceber em relação ao sentimento do personagem? Então, aqui, ó, nos quadrinhos 4, 5 e 6, a expressão do passarinho indica que ele está alegre, feliz. Já no quadrinho 7, a expressão do passarinho se altera, depois de ele ter passado por uma nuvem escura, que o deixou sujo, parecendo indicar desconforto e incômodo. Releia a fala no balão do quadrinho 7 e converse com os colegas. Qual é o significado da palavra civilização? Na verdade, o significado da palavra civilização é o conjunto de transformações sociais, culturais e tecnológicas vividas pelo ser humano, tá? No quadrinho, com que sentido essa palavra foi usada? Turma, no quadrinho foi usado no sentido irônico, porque olha só, ele está cantarolando alegremente, feliz da vida, e de repente, quando ele chega a um certo ponto, ele se depara com uma nuvem preta. Essa nuvem preta significa o quê? Pode significar o quê? Poluição. E essa poluição, ela é produzida através de quem? Da
civilização dos seres humanos, das pessoas. Então, por isso que aqui ele fala, cheguei à civilização. Então, a civilização que produz o quê? Essa possível poluição. Então, por isso que a palavra foi usada no sentido irônico, tá? Para dizer, em vez de falar, né, as pessoas produzem, fazem essa poluição, tal, o ser humano, aí ele fala, cheguei à civilização, porque onde há civilização, há ser humano, não é verdade? Então, essa palavra foi colocada como uma ironia, ok? Qual é o assunto principal dessa história? Pense como você e seus colegas poderiam expressar essa ideia e façam sugestões de respostas. Então, qual é o assunto principal dessa história? Você não precisa pagar a sua resposta, mas eu diria que o assunto principal é mostrar que a civilização, ela traz o quê? Com a civilização? Poluição, tá? Mas se você tiver colocado outra resposta, é só uma sugestão, você pode deixar a sua resposta. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu várias linguagens para se comunicar e interagir em diferentes situações. Chamamos de linguagem tudo o que é empregado para expressar ou comunicar ideias, sentimentos, comportamentos. Na história em quadrinhos que vocês leram, foram usados recursos visuais, imagens e recursos linguísticos, palavras e sinais de pontuação para comunicar ideias e expressar os sentimentos dos personagens. Podemos dizer, então, que a história empregou uma linguagem mista, isto é, usou tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Linguagem verbal ou língua é um sistema linguístico, oral ou escrito, empregado pelos membros de determinada comunidade. Observe as imagens a seguir e converse. O que cada símbolo pode comunicar? Então, o primeiro símbolo, por ser representado por um esqueleto, uma placa com esqueleto, o que essa placa quer representar? Representa o quê? Perigo de morte. Então, placa que representa perigo, morte. E essa aqui, o que ela representa? Essas placas então representam a indicação de lugares reservados para pessoas com deficiência física, gestantes, adulto com criança de colo e idoso. Entre linguagens desenvolvidas pelo ser humano, a linguagem verbal, isto é, a linguagem falada e escrita, representa uma das grandes conquistas da humanidade. Por que a língua falada e escrita pode ser considerada uma grande conquista do ser humano? Por quê, turma? O que vocês acham? Sem a conversa, sem a comunicação, seria possível chegar onde chegamos? Com as tecnologias, com tudo que nós sabemos, com tudo que nós temos inferência? É claro que não. Então, a comunicação, a conversa, ela é essencial, né? Tudo se resolve com uma conversa, não é verdade? Então, ela é primordial. Bom, então, há tanto a falada, né, a conversa falada, como também a escrita, porque quando você escreve, você está se comunicando também, ok? Agora vamos passar para as atividades do PowerPoint. Observe a tirinha abaixo. Então, eu tenho uma série de quadros, né, de tirinhas, de quadrinhos, onde parece, né, que o Cascão machucou, está gritando, que está doendo, e o Cebolinha chega com a caixa de primeiro socorro, só que em vez de socorrer ele tapa a boca do Cascão, porque ele está gritando demais e está incomodando. Então, temos uma linguagem verbal, não verbal ou mista. Na verdade, nós temos o quê? Uma linguagem não verbal, porque mesmo que pareça que ele está gritando, não mostra nenhuma fala dele, tá? Então, nós temos uma linguagem não verbal, só temos apenas desenho representando. Esses riscos aqui em cima, o choro está representando a dor. Então, é como se eu tivesse o quê? Símbolos, mas eu não tenho escrita, tá? Então, linguagem não verbal. Crie uma historinha para a tirinha. Então, eu pedi que vocês criassem a historinha falando agora, usando a linguagem verbal. Na verdade, a mista, né? Que vai ter o desenho e a escrita. E pedir que vocês me enviassem, né? Para eu ver a história de cada um de vocês.
Não deixem de enviar as atividades que eu peço, porque essas atividades valem pontos de conceito, tá? E tem poucas pessoas que estão me enviando. Eu estou aguardando a carta, a propaganda. Eu acredito que eu pedi a propaganda para vocês. A tirinha. Então, se vocês esqueceram que eu pedi, voltem às videoaulas, assistam e me enviem, tá? Porque vale pontos de conceito. Leia e depois responda. Bom, aqui só temos imagem, não tem o que ler, mas nós podemos perceber em cada quadro o que essa historinha está passando para nós, não é verdade? Então vamos ver aqui, ó. O que o Snoopy queria no primeiro quadrinho? O Snoopy queria beber água, uma vez que estava com a língua para fora da boca. Olha lá, ó. No primeiro quadrinho eu tenho uma torneira e ele está aqui, ó, com a língua para fora da boca. Então, provavelmente está representando o quê? Sede. Ele quer o quê? Beber água. O que ele faz para conseguir o que queria? O que ele faz? Pela imagem aqui, nós podemos perceber que ele dá um chute, não é verdade? Na torneira. Olha aqui essas linhas aqui que representa que parece que a torneira balançou e o pé dele está para o alto. Então, provavelmente ele chutou a torneira. Ele alcançou seu objetivo? Explique. Ele não alcança seu objetivo. Essa água não está saindo da torneira. Parece que é uma chuva, porque se fosse da torneira, seria somente aqui na reta da torneira. E pega o quadrinho todo. Então não, pois começou a chover e não saiu água da torneira como ele queria, ok? Aí então estão as respostas. Espero que vocês tenham interpretado certinho. Mesmo que não tenha escrito com as minhas palavras, se estiver parecida, condizente com o contexto, está correto, tá bom? Que tipo de linguagem é empregada na tirinha? A linguagem não verbal também, não é verdade? Porque em momento algum aqui ele fala alguma coisa. Só mostra as imagens. Qual tipo de linguagem de cada imagem justifica? Então, ó, em todas as imagens tem somente a linguagem não verbal. Por quê? Porque me mostra placa, aqui ó, placa. Eu até esqueci de colocar aqui o porquê. Porque me mostra placas e aqui é como se ele tivesse o quê? Uma ideia, só que ele não fala nada. Ele tem, mas ele pensa. Então também eu tenho uma imagem, um símbolo da palavra ideia. Por isso que todas as imagens eu tenho a linguagem não verbal. Aqui, ó, não é linguagem verbal e nem mista, porque aqui eu tenho o símbolo da ideia. Então, quando eu tenho símbolos e imagens, eu tenho linguagem que não verbal, ok? Traduz em linguagem verbal a mensagem que cada imagem transmite, já que todas são não verbais, nós temos que falar o que representa cada imagem. Então, a primeira placa indica permitido estacionar, tá? A segunda placa é proibido fumar. Toda vez que eu tenho esse corte, é proibido alguma coisa. Se eu tivesse o corte aqui no E, seria proibido estacionar, bom? E o último, tem uma ideia, eu tive uma ideia, ok? Marque com X o nível de linguagem que se utiliza nas determinadas situações. Durante uma entrevista de emprego, então eu tenho que usar qual linguagem, turma? A linguagem formal, que é uma entrevista de emprego. Então eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Durante uma conversa com os amigos, eu posso usar uma linguagem mais informal. Se você usar formal não tem problema, mas eu posso usar a linguagem mais informal. Numa conversa com seus familiares também eu posso usar uma linguagem mais informal. Se você usa formal, não tem problema. Na sala de aula com a professora, geralmente os alunos vão usar uma linguagem mais formal, ok? Turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo. Não se esqueçam de enviar todas as atividades que eu estou pedindo, porque essas atividades são atividades que valem ponto de conceito, bom? Só relembrando o que eu disse anteriormente. Então, ó, aqui eu pedi para vocês criarem, na verdade, uma historinha de acordo com as imagens e me enviar, porque eu vou colocar aqui no PowerPoint e vou ler a história de todos, ok? Não deixem de fazer, é como eu falei com vocês. Todas as atividades que eu estou pedindo, elas valem ponto de conceito. Então, junta lá a carta, a propaganda,
agora a historinha do Cascão e do Cebolinha. Todas as atividades contam como ponto de conceito, tá? Não deixem de enviar, porque se vocês não enviarem no final do trimestre, vocês vão perder pontos de conceito e, né, podem até ficar de recuperação, alguma coisa nesse sentido, ok? Então não deixem de enviar, tá bom? Eu pedi uma selfie também em produção de texto, o Matheus enviou. Eu pedi a carta em produção de texto. Em língua portuguesa eu pedi essa historinha agora e eu pedi uma propaganda que o Matheus também enviou. Então não deixem de enviar o seu para vocês receberem aí o ponto de conceito. Todas as atividades que eu pedi a partir de agora, se vocês enviarem para mim, todos receberão o ponto total de conceito, tá bom? Mas isso se vocês enviarem. Então, eu estou aguardando as atividades de vocês, tá bom? Então, agora sim, lembrem-se juntos no caminho certo.